Oi, gente, bem-vindos a mais essa nossa conversa detalhada. Hoje, olha, o material que chegou pra gente é fascinante. Vamos focar numa figura que todo mundo acha que conhece, Lúcifer. Mas assim, esqueçam um pouco a imagem tradicional, tá? A gente vai mergulhar numa interpretação bem específica que vem principalmente de um texto chamado A Religião Proibida. Parece que ele é a chave para entender essa visão. Claro, tem outras fontes aqui, tipo a Introdução à Sabedoria Hiperbórea, que falam de guerreiro luciférico, brilho luciférico. Vamos ver como isso se encaixa, né? Mas o foco mesmo é essa leitura gnóstica. Nossa missão: desvendar essa visão alternativa baseada só no que os textos dizem. Ok, vamos lá. Confesso que essa abordagem já me pegou, é bem diferente do usual. Com certeza. E essa ousadia, né, é bem típica do pensamento gnóstico, como está descrito aí em A Religião Proibida. O gnosticismo, historicamente, não era uma coisa só, sabe? Eram várias correntes, mas muitas compartilhavam essa mania de reinterpretar tudo. Figuras narrativas dominantes. Eles buscavam um conhecimento, uma gnose, que achavam que estava escondido ou que foi distorcido, entende? Pegavam símbolos conhecidos e, viravam do avesso, tentando mostrar o que eles achavam que era a verdade original. E Lúcifer, nessa visão que a gente vai explorar, é um exemplo perfeito dessa inversão. Para entender quem é esse Lúcifer gnóstico, primeiro a gente precisa ver o cenário cósmico que a religião proibida pinta. Nesse sistema, então, o criador do nosso mundo, do universo material, chamado Demiurgo, ele não é o Deus Supremo, sabe? Não é a fonte do bem, nada disso. Pelo contrário, ele é mostrado como alguém imperfeito, talvez ignorante de que existe algo acima dele, ou, quem sabe, arrogante. A fonte até sugere que ele podia ser parte de um grupo, né? Aquele façamos o homem, e a obra dele, o cosmo físico, o corpo, a alma humana, é vista como falha, impura. Algumas linhas gnósticas que estão refletidas aí chegam a ver essa criação como uma armadilha, quase um erro cósmico. Ou, usando uma palavra mais forte da fonte, algo até satânico. Pensa nele talvez como um artesão cósmico, habilidoso, mas limitado, e talvez meio vaidoso com o que criou. Aí, acima disso tudo, totalmente fora dessa realidade material, estaria o Deus verdadeiro, o Deus incognoscível Theos Agnostos, como a fonte diz. Esse sim seria perfeito, absoluto, transcendente, de uma outra ordem de realidade descrita como antimatéria, algo assim. Impossível de entender ou alcançar diretamente por quem está preso aqui na matéria. E aí entra a complexidade do ser humano segundo essa visão. Somos uma mistura. Temos o corpo físico, a alma psíquica, ambos criações desse demiurgo imperfeito. Mas, presa aí dentro, tem uma terceira coisa, o espírito. Esse não seria a criação do demiurgo, seria uma faísca, sabe? Uma partícula do próprio Deus incognoscível, que caiu, foi aprisionada aqui. É como um náufrago de outra dimensão perdido aqui. O fascinante é essa desconstrução total da figura do Criador, que a maioria das tradições veneram. Entendi a descrição da fonte. Mas é uma quebra radical mesmo, com a ideia de um criador bom, onisciente. Quase parece que, para eles, a gente vive numa realidade, sei lá, defeituosa. Tipo uma simulação mal feita por uma entidade que não é o chefão. Essa ideia da criação como prisão e do nosso eu mais profundo, o espírito, como exilado, nossa, é muito forte isso. Subversivo mesmo. E nesse cenário cósmico tão diferente, onde entra Lúcifer, segundo a religião proibida? Ele tá do lado do demiurgo ou é outra coisa? Então, é aí que a inversão fica mais clara e, para muita gente, chocante. De acordo com esse texto, A Religião Proibida, Lúcifer não é o anjo caído que se rebelou contra Deus por orgulho. Nessa versão gnóstica, ele é justamente o contrário, um emissário do Deus incognoscível, daquela realidade superior, verdadeira. A descida dele a este mundo não seria uma queda,
mas uma missão de resgate, quase um sacrifício, entende? Ele viria de uma fonte muito acima do demiurgo criador. E a figura da serpente no Éden, aquela que a gente aprendeu que é símbolo da tentação, do pecado, aqui ela é totalmente ressignificada. Ela seria Lúcifer, ou um agente dele, cumprindo a missão. E o que ela oferece para Adão e Eva? Não a perdição, mas a gnose, o conhecimento que liberta. O tal fruto proibido vira, nessa leitura, um presente essencial. Ao comerem, eles não pecam contra o Deus verdadeiro, mas contra o demiurgo, que queria eles na ignorância. Os olhos deles se abrem. E a fonte interpreta isso como eles lembrando da origem divina a faísca do espírito presa neles. Eles passam a entender que o mundo material é ilusão, é prisão. E percebem que o próprio Criador deles é imperfeito, limitado. Tem uma parte em A Religião Proibida que diz algo como Lúcifer, o anjo da luz, que com grande sacrifício desceu a este inferno satânico, o mundo criado, para dar aos homens o fruto proibido da gnose. Forte, né? Então, Lúcifer se coloca como o grande adversário do demiurgo, o Criador. Nessa visão, quer ordem, obediência cega, manter a ignorância que prende os espíritos. Já Lúcifer representa o despertar, a busca pela verdade, a iluminação que permite ao espírito reconhecer aonde está e querer sair. Ele é o portador da luz Lux Feri, que dissipa a escuridão da ignorância do demiurgo. E é curioso, essa ideia de luz ligada a ele aparece em outros materiais também. A introdução à sabedoria hiperbórea, por exemplo, fala de um brilho luciférico, ligado a um signo da origem, conexão com forças libertadoras. Mesmo que o sistema de crença ali seja diferente, essa associação de luciférico com luz e libertação parece ser um tema que volta em algumas correntes esotéricas aí, nas fontes. É, realmente uma reviravolta impressionante. A figura que a gente culturalmente associa ao mal, a escuridão, é apresentada aqui como um agente da luz, um libertador cósmico agindo por um Deus superior contra um Criador, limitado e possessivo. Mas olha, sendo bem sincera, essa ideia de Lúcifer como mocinho é difícil de processar, vindo da nossa cultura judaico-cristã. A fonte, A Religião Proibida, explica por que essa visão é tão diferente da tradicional. Além de só dizer que contaram a história errado, como essa inversão teria acontecido? Sim. O texto dedica um bom tempo para explicar justamente isso. Ele descreve o que seria, na prática, uma campanha deliberada, sistemática, para demonizar Lúcifer e para distorcer a verdade sobre o demiurgo e o Deus incognoscível. O texto detalha isso quase como uma estratégia, sabe? Em etapas. Pensa numa operação de relações públicas cósmica para manter o poder do demiurgo. O primeiro passo, segundo a fonte, foi limpar a barra do demiurgo. Os defeitos dele, ignorância, arrogância, imperfeição, foram escondidos. E deram a ele as qualidades do Deus incognoscível: perfeição, onipotência, bondade. Basicamente, pegaram o brilho do Deus verdadeiro para polir a imagem do Criador inferior. O segundo passo foi jogar para fora as falhas do demiurgo que não dava para negar. Como não podiam sumir, criaram uma figura separada, um bode expiatório cósmico, para carregar a culpa. E aí nasce, segundo essa leitura, o conceito de Satanás como uma entidade do mal independente. Desligada do Criador, que na visão gnóstica original tinha essas imperfeições. O terceiro passo, e o ataque mais direto a Lúcifer, foi colar a etiqueta desse Satanás fabricado nele. O portador da luz, o agente da gnose libertadora, foi deliberadamente fundido na cabeça das pessoas com essa figura nova do mal absoluto. O texto mostra isso como vingança orquestrada pelos servos do demiurgo contra quem desafiou o controle dele sobre a humanidade. Transformaram o libertador no arquivilão. E essa ideia de resistir a uma ordem opressora, aliás, pode ter alguma ligação, mesmo que em outro contexto, com o guerreiro luciférico, lá da introdução à sabedoria hiperbórea, né? Lá parece ligado a uma luta contra dogma, submissão, o que tematicamente não está tão longe da oposição gnóstica ao demiurgo. E por fim, o quarto passo dessa grande inversão de escrita foi redefinir o que é o inferno.
A visão gnóstica radical, lá de A Religião Proibida, é que este mundo material é a prisão, o inferno para o espírito. Mas essa ideia foi subvertida. Criaram a noção de um inferno depois da morte, um lugar de castigo eterno, com fogo, sofrimento, para quem desobedece o demiurgo que agora se passa por Deus Supremo. E a ironia final, a ponta-fonte, é que o elemento central desse inferno fabricado, o fogo, é um símbolo de luz, purificação, características ligadas ao reino do Deus incognoscível e ao próprio Lúcifer, o portador da luz. Se a gente junta tudo isso, a gente vê uma narrativa poderosa sendo criada para virar o jogo. O vilão original, o demiurgo, vira o mocinho. O mocinho original, Lúcifer, vira vilão. E a própria ideia de prisão muda para desviar o foco da realidade atual. Nossa, então, deixa eu ver se peguei o argumento central dessa fonte, A Religião Proibida. A figura que a gente chama de Lúcifer seria originalmente nessa visão um mensageiro da luz divina verdadeira, tentando acordar a gente de uma realidade falha criada por um Deus menor. E toda a história que a gente conhece sobre ele ser o mal encarnado seria uma construção, tipo uma fake news cósmica para proteger a reputação desse criador imperfeito e para demonizar quem ofereceu a chave para sair da prisão. Isso explicaria por que essa visão é tão diferente. Ela se apresenta como a história real que foi escondida e invertida. Uau, uma alegação em tanto. Exatamente. A fonte se coloca como quem está revelando uma verdade oculta que foi distorcida de propósito. E essa ideia de figuras ligadas à luz, ao conhecimento proibido ou à rebelião, sendo vistas de forma positiva, não está só em A Religião Proibida dentro do material que a gente viu. Como a gente já falou, a introdução à sabedoria hiperbórea traz o guerreiro luciférico, o brilho luciférico. Claro, ali está num sistema próprio, com referências a sidas leais, uma sabedoria hiperbórea específica, que não é o nosso foco hoje. Mas a própria escolha da palavra luciférico para algo positivo, guerreiros contra a submissão, um brilho ligado à origem, à libertação, é notável. Sugere que, em diferentes correntes esotéricas presentes nessas fontes, o símbolo de Lúcifer, ou qualidades luciferianas, luz, conhecimento, rebeldia desafiadora, pode ser resgatado e valorizado. Bem o oposto da demonização geral. Comparando as duas fontes principais que usam esses termos, A Religião Proibida foca numa cosmologia gnóstica mais clássica, né? Demiurgo, Deus incognoscível, Lúcifer como agente da gnose. Já a Introdução à Sabedoria Hiperbórea parece trabalhar com um mito diferente, talvez mais ligado a linhagens espirituais, raciais hiperbórea. Uma luta contra forças de degradação espiritual, sinarquia universal. Mas o ponto de contato é essa revalorização de algo luciférico como força positiva, de resistência ou iluminação. Isso levanta uma questão interessante, que vai além dessas fontes. Como e por que certos símbolos, especialmente os ligados a conhecimento proibido ou rebelião contra o poder, seja divino ou terreno, acabam demonizados, ou, ao contrário, são reivindicados por grupos diferentes ao longo da história. A trajetória do símbolo Lúcifer é um estudo de caso fascinante disso. Faz todo sentido. Então, resumindo o ponto principal da visão gnóstica sobre Lúcifer que a gente explorou hoje, vindo principalmente de A Religião Proibida, mas com ecos em outras fontes. Temos uma figura que, em vez de ser a origem do mal, é mostrada como um enviado de um reino divino superior. A missão dele, trazer o conhecimento, a gnose, para despertar a humanidade que estaria presa numa criação material imperfeita, obra de um criador limitado e talvez ciumento. E esse ato de oferecer a libertação pelo conhecimento teria levado a uma campanha de difamação cósmica, onde Lúcifer foi confundido com uma figura fabricada de Satanás para esconder a verdade sobre o Criador e manter a gente na ignorância. É super importante dizer, claro, que a gente está descrevendo a visão desses textos específicos que nos mandaram, não estamos dizendo que é fato, mas explorando a riqueza e a complexidade dessa interpretação alternativa. Exato. E essa exploração conversa diretamente com quem quer ir além do básico, né? Primeiro, entrega o que promete em termos de perspectivas múltiplas.
oferece um contraponto radical a uma história que está muito enraizada na nossa cultura. Segundo, proporciona aqueles momentos ahá, ou, nesse caso, talvez momentos uau, né? A inversão total da história do Éden, a ideia da criação como prisão, o Criador como vilão e Lúcifer como libertador, são ideias que desafiam, que provocam. Terceiro, é um ganho de conhecimento direcionado sobre um aspecto particular do pensamento gnóstico, esotérico, como está nas fontes. E, talvez o mais importante, estimula o pensamento crítico. Força a gente a perguntar como as histórias sobre bem e mal são construídas. Quem ganha com cada versão? Como mitos podem ser usados para consolidar poder ou para inspirar resistência? Analisar criticamente as narrativas que a gente recebe, sejam antigas ou de hoje, é uma habilidade fundamental. Sem dúvida. Foi uma imersão e tanto nesse conceito gnóstico de Lúcifer, né? Conforme está nessas fontes que a gente viu. Uma visão que desafia o que a gente aprendeu e nos faz olhar para símbolos antigos de um jeito novo. Bom, chegamos ao fim da nossa análise detalhada de hoje. E para fechar com uma provocação, algo para ficar pensando, inspirado por essa ideia gnóstica do espírito divino preso e da necessidade de um conhecimento libertador, um portador da luz que vimos em A Religião Proibida, se a gente aceitar por um momento essa ideia de uma faísca divina caída, presa na matéria, esperando um despertar ou uma ajuda externa, que outras figuras míticas, talvez de culturas totalmente diferentes, poderiam ser reexaminadas com essa lente? Pense em Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dar para a humanidade. Ou outras figuras rebeldes, tricksters, portadores de conhecimento proibido em várias mitologias. Quantos outros potenciais Lúciferes, nesse sentido gnóstico de libertadores incompreendidos ou demonizados, podem estar escondidos nas narrativas dominantes de suas culturas, só esperando uma releitura. Fica a reflexão aí. Excelente provocação para a gente expandir ainda mais a cabeça. Agradecemos demais a companhia de todo mundo nessa exploração profunda. Esperamos reencontrá-los em breve para mais uma análise detalhada. Até lá! Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.